Essa comunicação, ela é uma forma mais comum, mas ela tem uma série de sugestões que a gente poderia dar para você. Primeiro, tom de voz. O tom de voz é muito importante. Marcelo, eu uso o mesmo tom de voz sempre? Não. O seu tom de voz ele tem que ser adaptado para a audiência que você está conversando. Marcelo, me dá um exemplo aí. Eu passo um exemplo para você. Imagina que você está numa empresa e nessa empresa você vai falar com a operação, os operadores. Então, para falar com os operadores, você tem que ter uma forma de se comunicar com eles. Essa forma varia muito, mas eu vou falar a minha experiência com esses excelentes profissionais. Por que eu estou falando isso? Porque quem já me acompanha nos treinamentos sabe que eu tenho um profundo respeito pelo conhecimento e pela profissão de todos os operadores. Eles conhecem muito bem os processos, as máquinas, estão sempre ajudando a melhorar os processos. Você tem aqui os operadores, eu vou citar a minha experiência. Quando eu ia falar nas empresas que eu trabalhei com os operadores, era muito diferente. Por quê? Porque eu não podia ir lá, por exemplo, de roupa social. Eu tinha que ir do modo com que eles trabalhavam lá. Camisa da companhia, jaleco da companhia, bota, capacete, enfim. E quando eu ia falar com eles, eu tinha que adaptar a minha fala para falar com eles. Por quê? Porque o pessoal da operação que eu conhecia era um pessoal mais tranquilo, uma comunicação mais leve. Não era uma comunicação mais pesada, estruturada. Mesmo para itens bem sérios, nós conversávamos de uma maneira mais leve com eles, uma maneira mais descontraída. Por exemplo, eu fiz muito uso de flip chart para conversar com eles. Agora, é muito diferente de quando você fala, por exemplo, que você tem que ir no escritório central de uma empresa, ou da mesma empresa que eu estou citando aqui, falar com os executivos, com os diretores que estão lá. Então muda completamente a sua estratégia. Por quê? Porque lá tem que ser formal, eu tenho que preparar o material com antecedência. Para preparar o material eu preciso saber quanto tempo eu tenho, com quem que eu vou falar. Eu tenho uma série de coisas que eu tenho que tomar muito cuidado. E o tom de voz é um deles. Lá eu não posso ter a mesma, entre aspas, descontração que eu teria falando com os operadores. Lá é tom de voz firme, sério, passando confiança e passando a informação. Outra característica que a gente sugere para você, nós já falamos do tom de voz, mas a gente queria falar um pouco agora de vícios de linguagem. Vícios de linguagem você tem que se doutrinar para banir, eliminar. Esse tipo de coisa aqui, ó, me dá até arrepio, tipo, né, tá, ok, certo, tem que ser banido, principalmente tipo. Eu vou até marcar ele aqui pra gente. Tipo está sendo usado ultimamente como vírgula. A pessoa está falando alguma coisa, tipo, em vez de não falar nada, de dar uma pausa, usa tipo. E assim por diante. Então, nossa sugestão para você que está fazendo treinamento é não use figuras de vícios de linguagem. Mas Marcelo, eu não consigo me controlar. Consegue sim. Quer ver uma tática bem interessante? Grava. Se vai fazer alguma apresentação ou vai conversar com alguém, grava. Grava e veja quantos vícios você usou. Da próxima vez, anota num post-it e deixa perto de você antes de você fazer a apresentação. Se você conseguir continuamente olhar para esse pedaço de papel, ótimo. Se não, leia para não usar. Ao longo da minha carreira, eu tenho feito isso, para tirar esses tipos de vícios de linguagem. Ainda na comunicação verbal, a linguagem corporal. Isso é chave para quem está estudando comunicação como você. A linguagem corporal é algo
que você tem que estar completamente consciente do que está acontecendo. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou falar da minha experiência e eu posso falar pelos outros instrutores também, que eu os conheço bem. Quando eu ia trabalhar, registrado com, né, o crachá da empresa, eu fazia assim. Eu não estou falando que é certo ou que é errado, eu estou falando como eu fazia. Eu acordava de manhã, sempre acordei muito cedo, acordava 5h30 da manhã, na minha cabeça eu já estava para trabalhar. Então quando você está para ir para o trabalho, você tem que já se preparar. Por que isso? Porque a partir do momento que você bota o pé dentro da empresa, o seu corpo fala. O seu corpo pode te denunciar ou pode expressar que você está cansado, que você está com falta de confiança, que você está triste, enfim. E você, numa empresa, você tem que passar uma posição muito positiva, proativa, mostrar que você está apto a qualquer desafio, a qualquer mudança que possa ocorrer, e ela vai ocorrer. Marcelo, o que tem a ver com linguagem corporal? Quando você, imagina que você é essa pessoa que eu estou desenhando aqui embaixo, ó, em amarelo. Quando você entra na empresa, que eu acabei de falar, todo mundo está olhando para você. Todos os seus colegas de trabalho estão observando você. Então você emite muita comunicação sem fazer nada, sem fazer absolutamente nada. Você passa essa mensagem. Então você tem que tomar muito cuidado com a postura. Marcelo, dá um exemplo. Por exemplo, o que eu acabei de falar no caso dos diretores. Você vai lá no escritório central da sua empresa, onde fica o presidente, o CEO, enfim, e os diretores, para fazer uma apresentação para ele. Então você tem que entrar com uma postura confiante. Você tem que mostrar que você é uma pessoa competente, e o corpo está mostrando isso. E o mesmo vale para o outro caso, que é o caso da operação. A operação tem que ler você como similar. O que é similar? Ó, esse Marcelo está aqui, ele é igual a gente. Né? Ele até o corpo dele está parecido com a gente. Isso é fundamental para quê? Para você passar a informação de um modo correto e para estabelecer uma comunicação positiva. Marcelo, por que você está falando isso? Você imagina você descer na operação de qualquer empresa, de qualquer processo, e ir de terno e gravata para falar com os operadores. O que você está fazendo quando você faz isso? Você está fazendo, na verdade, você está criando um muro entre você e a operação, se você for desse jeito. Imagina que os operadores estão aqui. Você está criando esse muro de concreto aqui. A comunicação vai ser muito mais dolorida se houver a comunicação do jeito que a gente está ensinando para você. A outra sugestão que a gente vê aqui embaixo é escutar. Isso é muito difícil, principalmente dentro das empresas. Eu falo isso porque muitas vezes eu tenho que me policiar para não falar em cima do que a outra pessoa está falando. Então, é algo que você tem que treinar e escutar primeiro. Depois que a pessoa acabou de concluir o raciocínio, você fala. Parece fácil, mas não é não. Mas você tem que praticar. O que a gente quer é que você faça essa evolução que eu vou mostrar aqui. A gente quer que você inicie a comunicação num determinado nível e vá melhorando para que você seja um excelente comunicador. Então, essa evolução, galgar esses degraus aqui, é importante. Se você não fizer nada, você vai ficar onde você está. E é o que a gente não quer.